Nós gostaríamos inicialmente de agradecer, na pessoa do Roberto Watanabe, o presidente da Fiesp, e demais membros da diretoria, o gentil convite para que nós pudéssemos participar desse evento simplesmente maravilhoso para todos nós, quando nós congregamos os nossos corações em vibrações independente da condição da nossa distância. Nosso muito obrigado, e a você, meu amigo, minha amiga, todos que nos acompanham nesse instante, sintam-se que todos nós possamos nos sentir envolvidos pelas vibrações e bênçãos de Jesus. Bom, o tema, como já anunciado pela nossa Vera, que nos coube do Livro dos Espíritos, no livro 3º, no capítulo 10º, a respeito da lei da liberdade. Inicialmente, nós gostaríamos de poder definir um pouco, e, claro, em alguns tópicos apenas, poucos, aliás, como dissemos, o que é a liberdade, né? O que seria a liberdade. Bom, dos sinônimos a respeito, ou de uma das definições, é o estado de pessoa livre e isenta de restrição física ou moral. Uma outra observação é poder exercer livremente a sua vontade, né? Poder exercitar o seu livre-arbítrio. Outro aspecto ainda, a condição do ser que não vive em cativeiro, seja este cativeiro, por vezes, não de condição física, mas o cativeiro de condição psíquica, o cativeiro de condição moral. E independência e também autonomia. A respeito de autonomia, nós vamos voltar a trabalhar um pouquinho mais à frente. A liberdade também é a faculdade que permite ao indivíduo, ou seja, a todos nós, decidir ou agir conforme a nossa própria vontade. E nós, né, somos, por natureza, dono de nós mesmos e temos o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento da nossa vida. Bom, essas são algumas características, alguns aspectos a serem abordados do que seria ou do que é a liberdade. Mas uma pergunta que se faz necessário é: nós possuímos liberdade absoluta? Bom, logo nos primeiros itens do capítulo 10º do livro 3º, a Lei da Liberdade, no Livro dos Espíritos, né, obra de lançamento em 18 de abril de 1857, nós encontramos algumas observações que trazem mais luz para todos nós. Não é? Liberdade absoluta, seria necessário que nós, não é, a criatura, o ser humano, pudesse viver completamente isolado, o que não é possível, porque temos, então, a condição da liberdade relativa, devendo ser aquela adequada à liberdade do outro, do nosso semelhante, do nosso próximo. Até porque, como dissemos a princípio, a liberdade absoluta, tendo que viver completamente isolado, seria literalmente impossível, porque nós somos seres com a necessidade do relacionamento. Para progredir, nós precisamos uns dos outros. Por isso que reencarnação, na nossa caminhada, faz tanto sentido a questão da sociedade, né? Porque reencarnação não é algo voltado às questões de sofrimento, de pagamento de dívidas, colocações do tipo karmáticos, não é uma palavra, inclusive, em sânscrito, que quer dizer reação e que é tomada como ação e reação. Situações que fossem um simples reviver de condições anteriores na presente existência, o que não faria o menor sentido. Claro, toda a nossa bagagem nos trouxe até aqui. A liberdade conquistada antes e durante este episódio que nós estamos, porque são verdadeiros episódios em relação à nossa existência, né? Por vezes nós até departamentalizamos a existência como se pudesse ser uma loja, um grande magazine ou um grande shopping center, onde nós temos, né, produtos departamentalizados em determinada loja.
mas não é assim que funciona. Não, a vida é única e a reencarnação, até muito rápida, se nós pararmos para pensar, porque o que significa uma existência de 90, 100 anos, se bem que biologicamente todos nós estamos preparados para alcançarmos os 120, 125 anos. Lamentavelmente, quando vamos a estudar as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, principalmente o autor espiritual André Luiz, ele vai nos ensinar que, lamentavelmente, é grande o número de criaturas que desencarnam muito tempo antes da hora. E aproveitando uma mensagem que sempre nos toca muito de perto, porque é muito verdadeira, principalmente nós que tivemos a oportunidade de estar num mercado extremamente estressante, não é? As condições para que o indivíduo, por vezes, se não atentar sobre si mesmo, no uso da liberdade que tem, para os cuidados que são necessários à sua existência, nesta relação com que André Luiz vai nos falar, de ser lamentável o aspecto de desencarnarmos muito tempo antes da hora, dois fatores que são primordiais em relação a nós podemos fazer com que isso aconteça, é o estresse e o mau humor. Se somados, então, aí a situação se complica ainda mais. E, por vezes, nos espantam determinadas entrevistas, como foi uma das mais recentes, né? Duas delas que nos chamou bastante atenção, pela simplicidade da criatura em relação à questão da sua faixa etária e daquilo que foi perguntado como segredo, né? Em utilizar-se da liberdade de expressão para do seu livre-arbítrio para estar tanto tempo na sociedade planetária. Não é? Como nós dissemos, reencarnação é sinônimo de relacionamento. Estes são os aspectos da reencarnação. Por isso que nós já reencarnamos na sociedade chamada família, para que nós possamos, ali, na família, exercitarmos relacionamento. E, como dizia Chico Xavier, que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que nós precisamos começar o exercício do amor entre 5 ou 6 pessoas que fazem parte do nosso grupo familiar. Não é necessário que nós cheguemos já amando a vizinhança inteira logo de saída, né? logo de início, não é necessário. Olha que maravilha, né? Essa situação vai se estendendo à medida da capacidade e do exercício de cada um. Mas, como dissemos a respeito das entrevistas, né? Uma senhora em Minas Gerais, dizem que o mineiro realmente vive mais. Nós estamos começando a achar que sim. A entrevistada, já com a faixa etária de 120 anos, o repórter perguntou para ela qual era o segredo para se atingir a condição, né, de ter 120 anos, claro, o corpo já um tanto quanto debilitado, mas de uma lucidez impressionante. Ela simplesmente respondeu com 2 palavrinhas. Eu sou feliz. O ponto é, sou feliz. Utilizo, e nós aí podemos complementar, utilizo da minha liberdade de expressão para exercitar em tempo, dentro do possível, daquilo que é possível, a felicidade. E um outro senhor centenário, também questionado a respeito, quando lhe perguntaram qual é o segredo para o senhor chegar ao 100º aniversário. Ele, dentro da sua simplicidade e de um bom humor incrível, disse: basta não morrer. É uma realidade. Nós vamos alcançar o 100º, ou então chegarmos como aquela senhora aos 120 janeiros, bastando não morrer. E, para isso, exercitando com a nossa liberdade, dentro do possível, com o equilíbrio em relação à nossa existência, podemos, então, estender essas verdadeiras lições que fazem com que a nossa evolução seja alavancada. Mas vamos pegar também alguns aspectos a respeito
de um psicólogo e biólogo suíço, que foi uma das grandes mentes, um dos grandes pensadores do século XX, que foi Jean-Fritz Piaget, conhecido só como Piaget, via de regra, que desencarnou em 1980, onde ele vai fazer uma análise, claro, ele não inclui aí o espírito, ele avalia a condição desta questão do desenvolvimento da liberdade no ser humano. Né? Claro, novamente, repetimos, ele considera as questões do ser partindo do momento zero do seu nascimento e o seu desenvolvimento no planeta. Né? Então, ele vai nos colocar que de 0 a 3 anos, a criatura, o ser, a criança, o bebê, de 0 a 3 anos, ele vive num estágio de anomia. Ou seja, o que é anomia? É o indivíduo não consciente. Ele vive condições muito próximas de natureza instintiva. Se você olhar o seu cãozinho e as expressões iniciais de um bebê, eles vivem uma relação de natureza semelhante. Né? Mas há, na questão do bebê, né, como espírito que é, o seu desenvolvimento é contínuo. No caso do princípio inteligente, que é o princípio espiritual reencarnado no seu pet, seja no cão, no gato, etc., mas particularmente utilizamos aí a figura do cão, ele, em determinado momento, não dá seguimento mais ao seu desenvolvimento. Seu desenvolvimento não se dá na condição como o espírito já se encontra. Né? Então, é um estágio de 0 a 3 anos em relação à criança, um estado exatamente que está classificado como a de anomia. Aí ele vai para um pouco mais além, falando dos 3 aos 9 anos, onde a criatura aí é classificada já num estágio de heteronomia. O heteronomia exatamente o ponto onde as regras já existem e eu pura e simplesmente sigo as regras e, obviamente, sem muita contestação ou com nenhuma. Vivo efetivamente de acordo com o sabor das situações, de acordo com aquilo que já foi instaurado, que já existe. Para depois, aí de 10 anos, e aí nós colocamos ao infinito, porque aí nós agregamos aspectos do espírito, por isso colocamos o símbolo de infinito, nós alcançarmos, e aí é exatamente o ponto do exercício das nossas faculdades, do interesse de nós para conosco, do autoconhecimento, a questão da autonomia, aonde nós passamos adentrado já nesta condição, passamos a ser senhores e senhoras de nós mesmos, aonde nós não vamos contestar regras, mas vamos respeitá-las e também podemos, claro, dentro da nossa condição evolutiva, colaborar para que elas possam ser muito próximas da nossa posicionamento não individual, mas do nosso posicionamento coletivo, porque tudo evolui. E, obviamente, nós passamos a deixar de que as coisas nos coordenem e passamos a ser os indivíduos, os elementos, as pessoas que passam a coordenar a própria existência com respeito a si mesmo e respeito ao próximo. E na condição da autonomia moral, a cooperação vai motivar a adesão voluntária ao respeito pelas regras, como nós dissemos, representando a igualdade, a reciprocidade e, obviamente, o respeito mútuo, quando nós estamos dentro desse patamar, quando nós já estamos autônomos, né? ou já num desenvolvimento considerável. Todos, então, tendo as mesmas oportunidades e condições na interação social, não há preocupação mais quando estamos no posicionamento autônomo, não há mais preocupação com punição ou premiação. Deus já não premia e já não pune.
situações já não são de premiação e não são de punição. O que construímos para nós são as relações do merecimento. Então, a reciprocidade se estabelece numa relação solidária. E aí, diante dessas análises feitas pelo mestre Piaget, nós poderíamos nos perguntar em relação à nossa condição com Deus. Qual é a nossa relação com Deus? Nós que estamos dentro de uma doutrina que, aliás, tem a maior literatura existente no planeta, com apenas 163 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, que já colocamos aí a data e repetimos de 18 de abril de 1857. Em 163 anos, nós temos uma literatura para trabalharmos as questões voltadas para nós mesmos, para aprofundarmos o conhecimento em nós mesmos, para dentro da possibilidade da nossa evolução, nós podemos gerenciar de forma melhor a nossa existência. E quando fazemos uma comparação com doutrinas e religiões, principalmente do ramo oriental, nós vamos encontrar doutrinas que datam em torno de 4 a 6 mil anos antes de Cristo, como o hinduísmo ou o brahmanismo, que estão por volta de 8 mil a 6 mil anos da nossa era. E, no entanto, a literatura disponível para nós em matéria de doutrina, que a expositora Eulália, que nos antecedeu, tocou muito nesse ponto, porque assistimos à palestra dela, em relação à questão do estudo, da valorização desses momentos, a importância disso tudo para nós nos posicionarmos em relação a como é a nossa condição de ligação criatura-criador. É importante verificar. E não existe, e nós sempre utilizamos de um exemplo que para nós foi muito marcante na nossa juventude, que procurávamos o que não faz muito tempo em matéria de juventude. Eu sou mais jovem há mais tempo. Mas na nossa juventude procurávamos no estudo, né, desde quando começamos o estudo da doutrina espírita, procurávamos estudar obras também de outros autores ou de outras religiões, etc. Muito bem. E uma das obras que nos chamou muito a atenção foi, por acaso, numa revistinha da Seichunoye, e não foi num dos livros, dos vários que foram escritos pelo fundador da Seichunoye, que foi Masaharu Taniguchi, já no plano espiritual há muito tempo, e às vezes poucas pessoas conhecem a sua obra, porque Masaharu Taniguchi deixou também 500 livros escritos, algo impressionante em relação ao período de existência dele. Aí, numa revista, que é a revista da Seichunoye, traduzida para o português como Ascendedor, ele fazia uma observação sobre as questões do estudo, da nossa aplicação sobre nós mesmos. Né? Porque quando nós estudamos Espiritismo, a doutrina que nós abraçamos, nós estudamos os espíritos. Quando nós estudamos os espíritos, nós estamos estudando a nós. Né? É óbvio que a condição é de um ser interexistente, porque estamos no estado de vigília, na relação com o corpo que nos atende nessa dimensão, e basta um cochilo ou um sono, ou o sono seja à noite, nós nos desdobramos e estamos na dimensão a qual é definitiva. Então, conhecer Espiritismo, nós vamos conhecer a nós mesmos. E aí, Masaharu, para estimular as questões da leitura, para algumas desculpas do tipo eu não tenho tempo, dizia ou orientava na revista já mencionada o seguinte: se você ler uma página, ele não falava de uma folha, que é frente e verso, ele falava de uma página, né, que é, por exemplo, a frente, por dia de um livro, no final do ano,
nós teremos lido 365 páginas, muito provavelmente um livro. Se nossa existência se estender, e espero que a sua se estenda muitas décadas, né? Mais 50, 60, 70, 80 anos, não importa, porque você pode estar agora com 20 querendo almejar mais 100 e faço votos que chegue aos seus 130, 150, porque biologicamente nós vamos, né, nos aparelhando para isso, com as conquistas que nós temos no planeta, dada a liberdade que o Senhor nos dá para que nós alcancemos esses resultados tão positivos para todos nós e que precisamos valorizar, porque são conquistas importantes feitas pelo Espírito na dimensão em que se encontra. Na realidade, nós poderemos ter lido mais 50, 80, 100, quem dera 120 livros, e teremos aumentado o conhecimento a respeito de como nos conduzimos dentro do possível, não é? Dentro das nossas condições, podemos administrar melhor a nossa existência. Por isso que é importante, porque conhecendo com maior profundidade a nós mesmos, nós vamos avaliar qual é essa relação que temos com a divindade, se ela está no grau ainda de heteronomia ou se ela já está num grau autônomo. Se nós olharmos, então, as duas condições, partindo da questão da heteronomia, Deus exatamente dentro desta classificação, sendo visto, sendo vivenciado dessa maneira, via de regra, as pessoas vivem e agem como se fossem zumbis, vivem na condição de automático. Né? Outro aspecto que também é limitador na condição da heteronomia é ser um robô praticamente teleguiado por ordens de alguns. É mandado fazer e se replica e ponto. O cotidiano passa a ser repetitivo, ele passa a ser servil, ele é massacrante. Eu faço, mas não gosto daquilo que estou fazendo. E vou repetindo dia após dia, sem me completar com a felicidade da realização. Outro aspecto ainda, isenção de sentimentos e raciocínios. Faça porque se tem que fazer. Não se coloca amor naquilo que está se fazendo. Porque não é a importância daquilo que se faz, mas a importância que damos para aquilo que estamos fazendo. Não é o grau, o nível da capacidade do indivíduo. Utilizando como exemplo uma empresa. Não é a condição do presidente ou da condição do rapaz responsável, do profissional responsável pela higienização do local, pela limpeza do local. É a aplicação daquilo que se faz. Fazer a tarefa com amor, fazer a tarefa porque está se valorizando aquilo que se está fazendo. Nesta condição da heteronomia, não há sentimento e não há raciocínio, não há valorização sobre a própria pessoa e, obviamente, não será transferido para aquilo que está sob a sua responsabilidade. E as leis, nesse particular, são inquestionáveis. Não podendo compreendê-las, cumpre-se dentro da possibilidade e ponto. E o que nos reserva uma condição de um Deus visto dessa maneira, castigos ou recompensas. Se eu estiver numa posição tipo boazinha, bonzinho, né, que é o malzinho bem arrumadinho, nós seremos recompensados pela divindade. Ou então, se nós não andarmos de uma maneira tão adequada quanto esperado pela divindade, seremos devidamente castigados. O que acaba entrando num ritmo de ideias preconcebidas, vazias, desprovidas do mergulho no conhecimento de nós mesmos. A reencarnação aqui é procedimento de natureza automática, como nos ensina Emmanuel. Nascem, do berço ao túmulo, nascem, crescem, reproduzem-se e morrem, cumprindo a obrigação. André Luiz, no livro Sexo e Destino, diz: até aí chegam os nossos irmãos animais irracionais.
que nascem, crescem, reproduzem-se, cuidam das crias e morrem. Com um detalhe, eles não têm preocupação que nós particularmente temos com a condição da morte. Né? Nós, por exemplo, quando pensamos nela, por mais espiritualizados que procuremos estar, ela ainda é um elemento que, às vezes, né, passa por um tipo de preocupação. Se você tiver um pet, se você tiver um cachorro, um gatinho, muito provavelmente, a respeito desse assunto, ele vai dormir de barriguinha para cima, sem nenhuma preocupação em relação a isso, o que nos difere em matéria de evolução. Por isso que a Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, também nos alerta, né, que nós não podemos passar pela vida. E existem, às vezes, algumas colocações do tipo, eu estou aqui só de passagem, como se da vida nós tivéssemos que nos isentar, quando a vida, principalmente para nós que estamos cada vez mais conscientes, dentro do grau que nós possamos abraçar em matéria de consciência, na realidade, vida é participação, vida é atitude, vida é vibração, vida é posicionamento, é postura, é estar presente. Vida é, enfim, as condições da oportunidade, da bênção divina para todos nós, para que nós possamos usufruí-las com sabedoria, exercitando o bem. Pelo bem, pura e simplesmente. Vamos ver a questão do Deus autônomo, como é que ele se apresentaria nessa situação. Até porque, quando nós ainda falamos a respeito das condições da heteronomia, não é, que ainda estamos tratando, um dos aspectos que chama a nossa atenção, também dentro desse estágio, onde existe recompensa, castigo, onde a vida, por vezes, funciona em automático, é a situação da culpabilidade ou aspectos da falta do perdão daquele que, porventura, cometeu equívocos para conosco, ou da culpabilidade daquilo que nós cometemos como equívocos para com o semelhante. E, por vezes, levamos isso com a facilidade que temos em matéria de conhecimento da doutrina, levamos isso com uma grande facilidade, aliás, não é? Reforçando para a dimensão espiritual, porque o puro e simplesmente sair da organização fisiológica, o qual nós fazemos todas as noites, lembrando o professor Herculano Pires, no livro Educação para a Morte, que diz que nós, às vezes, morremos de medo de morrer e treinamos todas as noites. A gente tem que saber que, né, vamos treinando, um dia a gente alcança o objetivo e ganha 10 com louvor. Mas essa situação de falta de perdão, ela não, pura e simplesmente, ela não desaparece porque a nossa organização fisiológica retorne à Terra, retorne à sua condição original. Absolutamente. Ela é dada como continuidade e, por vezes, exatamente por conta da falta do perdão ou pela condição da culpa, nós limitamos a nossa liberdade. Limitamos a nossa liberdade. Atendemos um caso há muito tempo atrás, que foi inclusive na FESP, que foi na Federação, nós atendemos um caso como trabalhador na área de evangelização, que é um processo de desobsessivo, preferimos a condição de evangelização, onde se apresenta novas oportunidades, novas rotas para que o espírito, através da sua liberdade de escolha, possa definir aquilo que é melhor para ele. Não é porque ninguém, evidentemente, vai fazer um trabalho de catequização da criatura, não é agredindo-lhe o livre-arbítrio. É ofertado para o indivíduo, é colocado para o indivíduo este desencarnado novas propostas. Da mesma maneira que novas propostas são disponibilizadas para nós praticamente todos os dias. Às vezes através de uma conversa, às vezes de uma página que lemos, de um estudo que fazemos, de um filme, de uma peça positiva que nos chame a atenção. Enfim, sempre são apresentados porque Deus,
auxilia a criatura, como diz Emmanuel no livro Fonte Viva, através da criatura. Então, na realidade, nós atendíamos um caso onde o indivíduo disse que para obsidiar a pessoa com a qual ele havia tido alguns problemas, ele ficava no botijão de gás. Não quer dizer que se você tiver botijão de gás ainda na sua casa, ou o gás for encanado, ele vai ficar lá no botijão de gás, ou então no cano que abastece o seu fogão. Era este caso específico, que às vezes, né, existe um certo sabor de generalização. Era este caso. Como, por exemplo, quando nós estudamos os casos voltados, né, André Luiz, entre outras obras, que eles contam momentos que são desagradáveis, desconfortáveis para o espírito nas experiências que tiveram, né? Principalmente André Luiz, no capítulo 1 do Nosso Lar, onde ele se refere ao umbral. Nós temos que lembrar que são experiências daquele espírito. Não existe um desencarne e um reencarne igual, porque nós não somos iguais, nós somos semelhantes. Então, as experiências que os espíritos nos trazem são dos espíritos, daqueles espíritos, e não necessariamente algo como regra de natureza geral. Por isso, o esclarecimento. Então, ele ficava abraçado no botijão de gás, uma coisa peculiar, né? Chegava a ser, assim, numa primeira análise, até infantil, mas ele ficava ali. E a pergunta foi por quê? Diz, porque eu fico emitindo vibrações, pensamentos desequilibrados para o produto que ali está, que é o gás, que vai fazer que onde será, não é, utilizado para cozinhar os alimentos, que a criatura, o desafeto vai se utilizar, e com isso ele ingere as vibrações que eu estou colocando. Ele devia ter agido no alimento diretamente, mas enfim, aí falávamos com ele a respeito da liberdade, das condições de liberdade, de libertação, etc., e ele dizia que fazia aquilo por ser livre, quando ele estava preso àquela condição. Uma vez, né, depois de alguns tratamentos, uma vez aceitando que havia cerceado a própria liberdade na condição da falta do perdão, né, e estava, evidentemente, ele preso, não só à situação como um todo, mas aquele posicionamento da onde ele não conseguia se retirar mentalmente. Veja, então, o quanto a necessidade como espíritos que temos para exercitar as questões autônomas, para nós nos tornarmos autônomos e vermos Deus dentro desta classificação, dentro deste posicionamento. Quando nós temos aí a divindade, não é, na condição de estarmos autônomos ou trabalharmos a nossa autonomia, não é? E fazemos com que ela saia do estar para ser efetivo, as leis o que se apresentam são as leis morais que nós verificamos que se encontram na nossa consciência e passamos a externá-las na nossa vida na condição de nos dirigir, de dirigirmos-nos a nós mesmos. Não somos mais robôs ou zumbis, não somos mais teleguiados por coisa alguma, nós nos dirigimos. Outro aspecto a ser destacado, os princípios de liberdade e igualdade fluem de nós mesmos em relação a nós e em relação àqueles com os quais nós nos relacionamos. A virtude passa pela compreensão dos princípios éticos, não só princípios éticos da sociedade, mas os princípios éticos que estão exarados no Evangelho do Cristo, na Boa Nova, para que esse relacionamento nosso se fortaleça. Aplicamos o bem pela vontade esclarecida, agindo por convicção. Fazemos o bem e verificamos que fazer o bem é utilizar da inteligência
que temos em favor de nós mesmos, porque o exercício é do nosso potencial, são dos nossos potenciais. Cada vez que nós exercitamos, que fazemos o bem, seja ele de que natureza for, não é, de que tamanho ele possa ter, e nós, nesse período, não é, que a Eulália, inclusive, lembrou, neste período pandêmico que não nos permite tanto a aproximação, que temos a necessidade do relacionamento social, desta aproximação positiva, nós temos a tecnologia que está nos auxiliando, como nós estamos reunidos em vibrações, em pensamentos, pelo coração. Como temos também a possibilidade dos equipamentos, né, de um smartphone, para mandarmos uma mensagem de carinho para as pessoas, para demonstrar que nós nos lembramos delas, que elas são importantes para nós. São situações que, se temos um problema, quando vemos um problema, podemos ver também uma oportunidade. Por vezes encontramos determinadas colocações, outro dia fizeram uma para nós, de que a pessoa se sentia presa, cerceada na sua liberdade em poder visitar os seus parentes, não é, principalmente os seus pais. E nós perguntamos, quanto tempo, qual era a regularidade que você visitava os seus pais, os seus parentes? Não precisamos esperar para ter a resposta, porque era o óbvio. A coisa, via de regra, quase que não acontecia. Então, há demandas dentro de uma situação onde não era possível. Agora, se busca uma condição de que se senta cerceado, há de se raciocinar a respeito. E aí, despertando para esses aspectos que são de natureza autônomas, agirmos, nós fazermos, nós buscarmos. Mas o outro é condição de momento dele, situação respeitável. O importante é que nós nos conscientizemos a respeito disso. Outros aspectos, inclusive, a serem considerados. Não há recompensas com a divindade na autonomia e não há castigo. São as condições de causas e efeitos. Eu, sendo elemento causador, se causei desconfortos para as pessoas, como elemento causador que sou, posso inverter essa situação e passar a colocar condições, situações, posicionamentos diferentes daquilo que eu estava e como eu estava, fazendo com que as condições novas se apresentem, novos efeitos se apresentem. Por isso que lembramos Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 8, o amor cobre uma multidão de pecados, que nós sabemos que são erros e faltas, até porque a origem da palavra pecado é errar o alvo. Erramos o alvo por desconhecimento. E à medida que vamos conhecendo, acertamos o foco, acertamos o alvo. Por isso, a necessidade que o ser tem de amar. Nós temos a necessidade de nos alimentar de amor. E se em determinado momento isso não aconteceu, e nós não utilizamos dele para na alimentação de outras pessoas, nessa condição de retroalimentação, temos a oportunidade de fazê-lo. E aí, na condição autônoma, na relação com Deus, há um dever consciente, voluntário e livre. Muda completamente a estrutura daquilo que foi nos colocado desde a primeira revelação. Moisés, na primeira revelação, 3.300 anos da nossa era, 3.300 anos antes de Cristo, nos traz aquilo que nós não devemos fazer. Nos seus 10 mandamentos, aquilo que nós não devemos fazer. No entanto, 1.300 anos, 1.350 anos, dependendo do historiador, temos a presença de Jesus, o Senhor planetário, invertendo essa condição e nos ensinando aquilo que nós devemos fazer. Não faça o outro, não. Faça o outro aquilo que você gostaria que ele lhe fizesse. Então, faça o outro, é ação positiva, é ir para encontrar o outro, para desejar o melhor, seja de que maneira for. E depois
do passado quase 2.000 anos, se considerarmos Jesus ano zero, 1857 anos, né, quando é lançado a obra do Livro dos Espíritos, quando ele é lançado, a doutrina espírita, através do seu codificador, vai nos facilitar ainda mais e abre os ensinamentos do Cristo para todos nós, de que como nós podemos fazer. Então, com Moisés é o que não devemos, com Jesus o que devemos, e com a doutrina é como, facilitando, inclusive, abrindo os ensinamentos do Cristo para todos nós, nos estimulando a darmos seguimento no que é o cristianismo redivivo, que é a doutrina. Por isso, as questões básicas do Livro dos Espíritos, na 621, Kardec vai perguntar onde é que estaria escrita, né, a lei de Deus. E a resposta todos nós sabemos. A resposta é óbvia em 2 palavras: na consciência. As leis, e não existe uma pessoa, por mais básico que ela esteja hoje no planeta, na sociedade que por vezes nós consideramos de primitiva, que não tenha conhecimento, no mínimo, não esteja gravado, no mínimo, as leis colocadas como primeiras em relação a ser o primeiro código de reforma íntima aplicado no mundo, que são os 10 mandamentos. Que, claro, tirando 2 deles, de lembrar-se do dia de sábado para o santificar e honrar teu pai e tua mãe, tudo é não. Não terás outros deuses antes de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás, nem o jumento e nem a mulher do próximo. Obviamente, uma atitude sexista no 10º mandamento, por colocar a mulher como objeto de utilização, né? E somente no Concílio de Macon, no ano de 585, veja o absurdo daquilo que nós já fizemos pelo desconhecimento e pela ausência do respeito para com o outro. Nós, só no Concílio de Macon, repetindo, no ano 585 da nossa era, por 165 bispos votaram e por 2 votos a mulher passou a ter alma, porque até o ano de 585 a mulher era desalmada, o que é um verdadeiro absurdo. Por isso que, não é, o Emmanuel, no livro Sexo e Destino, também pela psicografia de Chico Xavier, vai nos ensinar: cuidado com o teu preconceito, porque o teu preconceito fará com que você experiencie aquilo com o qual você é preconceituoso ou preconceituosa. Não é uma maravilha? Experiência para todos nós, de todas as maneiras. É por isso que na autonomia não há submissão, e há liberdade de ação. Nós nos libertamos, é a luz para a nossa vida, para que nós possamos iluminar o nosso raciocínio, para que nós possamos nos iluminar. De que maneira? Obviamente, quebrando as correntes personalistas, quebrando os laços dos preconceitos, dos posicionamentos equivocados. Esse é o convite de Jesus em tempo integral para todos nós, através do exercício direto de utilizarmos do potencial do amor, de respeito mútuo, de reciprocidade, de cooperação e de solidariedade, na oferta da condição daquele que se posiciona para o semelhante, seja de que maneira for, que se voluntaria, como é o seu caso, o trabalhador espírita ou então o estudante, que está se preparando, né, mas não só, para o ser humano que esteja disposto, independente de relação com religião, que esteja disposto a cooperar, a ser solidário, a ser voluntário para a causa do bem, estendendo o bem onde possa se encontrar. Exemplos não nos faltam. Claro, a mídia pega os maiores, apresenta os maiores. Mas quem é que poderia dizer que uma freirinha meia corcunda, em Salvador, na hora da xepa,
Não era na feira livre, na hora da xepa, quando os produtos são vendidos, né, em tipo liquidação, não era lá que esta freirinha ia a fazer compras, ela apanhava aquilo que estava sendo dispensado para fazer sopa para os pobres. Aquela freirinha, dentro da religião dela, seria canonizada como nós sabemos se tratar da irmã Dulce. Não é uma realidade? Uma criatura que não ia, ela não ia comprar na hora da xepa, que é o preço de liquidação. Ela ia pegar aquilo que estava sendo descartado. É estímulo para todos nós de que é possível, não precisamos chegar a uma condição de uma irmã Dulce, mas nós podemos fazer muito com aquilo que nós temos no hoje, através dos nossos potenciais, dos nossos dons, do dom da palavra, do dom do ouvir, do dom do posicionamento equilibrado, do respeito, dos instantes que nós possamos, se não dirigir uma palavra positiva, a ouvirmos em silêncio. E é muito interessante porque, como dissemos, não está num posicionamento de quem conheça mais, de quem conheça menos. A respeito disso, nós até trouxemos uma passagem que, na realidade, é uma experiência do professor Mário Sérgio Cortella. Esta situação se deu há 46 anos atrás, no ano de 1974. Quando, se você tiver oportunidade, uma hora, utilize-se do YouTube para pegar a informação como um todo. Na realidade, o que acontece com essa situação do professor? O Mário Sérgio Cortella recebeu, junto com a equipe dele, 2 caciques chavantes em 1974. E aí, aonde que se levaria 2 caciques da Chavantes para visitar em São Paulo? Né? Primeiro que chegaram de avião e foi aquela surpresa, né, de ver São Paulo por cima, porque na época não existia Cumbica, se pousava em Congonhas. Então se via aquele paliteiro onde se perde literalmente a identidade, da mesma forma como ver a Amazônia de cima. Aí, aonde levaria 2 caciques? Não dá para levar no Butantã, nem no Parque Ibirapuera e nem no zoológico, porque não faria sentido. Onde é que levaram os 2 caciques? Primeiro levaram num shopping, que já existiu em 1974, 2, em São Paulo. Hoje passam de 60, se não chegar a um número maior. Aí levaram num shopping. Entre outros lugares que levaram e que nós vamos destacar apenas 2 ou 3. E no shopping eles ficaram maravilhados com tudo aquilo que acontecia, a começar da aclimatação, né? Porque você não tem calor, você não tem frio, não tem intempérie, né? Como na selva. É um clima totalmente controlado. E mais uma coisa que chamou a atenção de um deles foi de que tinham muitos espelhos. E na cultura chavante, que é uma cultura, por vezes, tratada como primitiva, eles ficaram impressionados como as pessoas se olhavam nos espelhos. Eles disseram assim, porque na cultura deles, olhar para mim mesmo eu já me conheço, não quer dizer que vai se desprezar, né, os cuidados que a pessoa tenha com ela própria, evidentemente. Mas o importante é olhar para o outro. É significativo isso. Né? Por que tantos espelhos para olhar para si mesmo, quando a realidade da vida é olhar para o outro? Não é só, mas veja, isso porque eles são indígenas, por vezes são considerados de primitivos. Bom, levaram também eles para andar de metrô, que havia sido inaugurado em São Paulo em 1974, no mesmo ano, e, no final, levaram eles para o Mercado Municipal. O Mercado Municipal, muita gente pode estar nos assistindo de outros estados, de outro local, é um entreposto
comercial, onde se vende de tudo que se possa falar a respeito de alimentação e coisas do gênero, e coisas até para produzir. Levaram os dois no mercado municipal, que é uma verdadeira obra de arte, o próprio mercado em si. E quando eles entraram, eles ficaram maravilhados, maravilhados. Por quê? Porque eles nunca haviam visto tanta comida armazenada, tanta comida junto, pilhas e pilhas, tomates, né, alface, ou seja, um depósito de comida. A mesma coisa que você entrasse no Federal Reserve nos Estados Unidos e pudesse, dentro do cofre, ver aquela quantidade gigantesca de ouro. O mínimo, né? Pode não nos afetar, mas impressiona a quantidade. Né? Depósito, comida acumulada. E eles foram andando assim, bestificados, porque na época, em 74, Chavantes não usavam dinheiro. Né? Em 74, e comida é algo valorosíssimo, de grande valor. Né? E eles andando, de repente, um deles parou e olhou para uma coisa que, às vezes, nós estamos nas ruas com tanta pressa no nosso veículo, não que às vezes nós não percebemos determinadas situações, por maior atenção que se possa ter. Ele olhou um garoto que apanhava sobras de tomate, batata, etc., já pisados, que estavam para descarte. E ele parou e perguntou: por que é que esse menino pega desta comida estragada e não pega deste monte de comida boa? Aí o professor olhou e a cena era de um garoto que, pelas vestes, era de um garoto muito pobre. Aí ele disse, como ficou aquela situação embaraçosa, o cacique perguntou de novo, aí ele respondeu, porque ele não tem dinheiro. Aí o cacique disse assim, dinheiro para comprar, né, alguma coisa assim, né, para fazer troca? Sim, ele não tem dinheiro. E por que ele não tem dinheiro? Não tinha outra resposta. Né? O professor disse que na hora estava com vontade já de dar um tapa no cacique, mas não convinha nenhuma atitude dessa natureza. Ele disse assim, porque ele é criança. Disse, bom, se ele não tem dinheiro porque ele é criança, mas o pai dele tem, não tem? Ele disse, não, o pai dele também não tem. Aí o cacique disse, mas por que ele pega essa comida estragada quando tem estas quantidades gigantescas aqui de comida boa? Aí o professor disse, porque aqui é assim, não tendo mais resposta para dar. E passados uns minutos, os dois caciques disseram, nós queremos ir embora. Não era do mercado, era de São Paulo. Por isso que o convite que Jesus nos faz é para que essas cenas do porquê aqui é assim não se repitam. Por isso a necessidade que nós temos de efetivamente trabalharmos as condições de nos conhecermos e com autonomia exercitarmos o bem pelo bem. Nos voluntariarmos para que o tipo de situação do porquê aqui é assim não se repita ou se minimize. Porque, por mais condição que nós possamos ter, situações que nós possamos amealhar, etc., vale lembrar, claro, é esforço de cada um de nós, é a condição que nós tivemos para alcançar, os objetivos que não podem, que precisam ser alcançados, porque merecemos os resultados desses nossos esforços.
mas lembrando que nós também temos a possibilidade de estender o gesto amigo, a atitude. Não é só o prato, não é só a roupa, é a atitude, é o posicionamento. Até porque, quer queiramos, quer não, um dia, como os melhores jogadores num tabuleiro de xadrez, quando termina a partida, todas as pedras, aquelas que têm maior peso, aquelas que têm maior valor para os movimentos do jogo, voltam para a mesma caixa. Às vezes as caixas são mais polidas, mais bonitas, com alças douradas e detalhes em ouro, mas volta-se para a mesma caixa. O importante é que, este período que nós estejamos aqui, procuremos as condições de exercitarmos e de crescermos nos aspectos autônomos, de gerenciarmos a vida não mais com receios de divindade, de situações, porque a autonomia nos leva à liberdade. E a liberdade, como diz Emmanuel, tem o tamanho da nossa responsabilidade. Quanto mais nós somos livres, mais nós somos responsáveis. Por isso vale a condição de nós, em todos os instantes, tendo esse posicionamento com o maior nível de esclarecimento que a doutrina nos oferece, que o Evangelho nos traz, nós buscarmos a questão de nos libertarmos de aspectos esses ou aqueles, de preconceitos, nos libertarmos no final de nós mesmos. Vibrarmos em nós que se somos livres, nós temos paz. Se nós somos livres, nós podemos, com a nossa capacidade, exercitar felicidade. Você que está nos acompanhando, nesse instante, vibre por você mesmo e por aqueles que você se relaciona, porque você é livre para fazê-lo. E se é livre para fazê-lo, pode estender a paz que está vibrando nesse momento que seja, por um instante que seja no seu coração. Que eu possa, como expositor espírita, que sou nesse instante que você me dá a oportunidade de estar me vendo, de estar me ouvindo, que eu possa ter feito a diferença em um segundo que seja, em um minuto que seja na sua existência. Que eu possa ter feito você um pouquinho mais feliz, ou que eu possa ter feito para você um pouquinho mais livre de determinados aspectos que você ainda mantenha em seu coração. Porque desta maneira, você, sendo cada vez mais livre, terá cada vez mais paz. E é o que nós desejamos, pedindo a Jesus que envolva você, a tua família, os teus parentes, os teus amigos, as pessoas do teu relacionamento e o teu coração em paz. Muita paz a todos.